Olá, meu nome é Caio Moreira Veloso. Sou graduando do 5º período do curso de jornalismo da UFOP e bolsista do programa de iniciação à pesquisa. O projeto de iniciação científica que apresento hoje se chama Quais Vidas Realmente Importam em Westeros? Sentido sobre gêneros e sexualidades em As Crônicas de Gelo e Fogo e em Game of Thrones, a partir do circuito da cultura. Mapeamento da produção, desenho de protocolos analíticos referentes às leituras dos fãs. A coordenação é do professor Dr. Felipe Vieira Kolinski Machado Mendonça. Trata-se da continuação do projeto anterior, que fez uma leitura de todos os livros da série literária e visualização das temporadas da série de TV, que constituem o objeto de estudo da pesquisa, tendo sido feita coleta de dados e análise crítica relativa a esses materiais, assim como leituras e fichamentos de textos teóricos e reuniões de discussão entre os participantes do projeto. O objetivo geral da pesquisa é perceber como se dá a representação de protagonistas femininas na série literária e sua adaptação audiovisual, tendo em vista questões de gênero e sexualidade. Assim, buscamos compreender quais vidas importam em um contexto heteronormativo e patriarcal, que, apesar de fictício, se aproxima bastante da sociedade contemporânea. Já os objetivos específicos incluem fazer uma revisão bibliográfica sobre o objeto e sua perspectiva teórica e metodológica, contribuir para os estudos da comunicação que se voltam à cultura pop e questões de gênero e de sexualidade, empreender uma análise crítica cultural a partir desta perspectiva teórica e realizar um exercício metodológico com procedimentos inspirados no circuito da cultura. Havia o plano de realizar pesquisa de recepção com grupos focais para observar como o público compreende as discussões políticas e as representações presentes na série, mas devido à pandemia de Covid-19, com as atividades presenciais na universidade suspensas por tempo indeterminado, priorizamos os outros âmbitos do projeto, nos concentrando na pesquisa documental e na escrita de artigos científicos a serem submetidos para publicação em revistas e a apresentação em um congresso. Os movimentos metodológicos da pesquisa são inspirados pelo Circuito da Cultura, proposto por Richard Johnson. Trata-se de uma releitura do Circuito do Capital de Marx, estando ainda dentro de perspectivas teóricas, metodológicas e políticas dos estudos culturais. Essa perspectiva leva em conta que os produtos culturais passam por etapas de produção, circulação e consumo, em que cada momento depende do outro, possuindo distinções e características específicas. Sendo assim, o projeto atual buscou realizar um movimento voltado à produção, através de pesquisa documental onde constam materiais como declarações do autor dos livros e dos roteiristas, diretores, atores e atrizes envolvidos com a produção audiovisual, de modo a identificar os sentidos que eles mobilizam em suas escolhas criativas. Assim, buscamos entrevistas disponíveis na mídia, documentários produzidos pelo canal HBO e o livro Fire Cannot Kill a Dragon, escrito pelo jornalista James Hibbert, que acompanhou os bastidores da série de TV ao longo dos anos em que foi feita. Os resultados a que chegamos incluem a predominância de um olhar masculino na produção, em que tanto o autor dos livros quanto os produtores da série, mesmo que mostrem estar atentos a discussões que a produção evoca, não deixam de explorar estereótipos de gênero e defender representações violentas e humilhantes para as personagens femininas. Isso é percebido em diversas cenas das personagens Cersei Lannister e Arya Stark, além de personagens não heterossexuais, como Loras e Renly, que vivem um relacionamento homoafetivo em segredo. Destaco tais personagens, pois foram aquelas a quem me dediquei para a tal fase da pesquisa. Em especial Arya Stark, sobre a qual estou escrevendo, junto ao professor Felipe, um artigo a ser submetido em breve. No caso dessa personagem, cuja trajetória é de negação à feminilidade e pouco tem a ver com romance, houve uma cena que envolveu nudez e despertou reações diversas no público. A atriz Maisie Williams afirmou ter gostado de como sua personagem pôde mostrar-se mais humana na última temporada, em que acontece sua cena de sexo com o personagem Gendry, e que, diferente de seus colegas de elenco, pôde escolher o quanto iria mostrar de seu corpo, não havendo nudez frontal. Tal fala revela o modo como outras atrizes não tiveram muito controle sobre suas próprias cenas, sendo levadas a gravarem cenas explícitas ainda que não estivessem confortáveis com elas. Outra passagem interessante sobre Arya é quanto a seu papel de heroína na história. Os criadores da série de TV revelaram só ter chegado a tal ideia após descartar outras possibilidades, uma vez que estavam em busca de uma solução que fosse inesperada, mas que também fosse lógica dentro do enredo. A atriz conta que em uma conversa com seu namorado, ele falou que deveria ser o personagem Jon Snow o responsável por derrotar o grande vilão sobrenatural da série, o Rei da Noite, o que a fez se sentir insegura quanto à decisão. Mas depois, percebeu o quão importante era que uma personagem feminina ocupasse tal lugar de protagonismo. Concluímos que, ainda que em alguns casos atrizes se mostraram insatisfeitas ou incomodadas com algumas decisões, o que teve influência inclusive no modo como certas cenas foram escritas e dirigidas,
Em outros momentos, defendem as escolhas de autores, produtores e diretores, ressaltando o papel das personagens como mulheres fortes e complexas. Para a análise crítica de Arya Stark, percebemos como sua trajetória se aproxima de representações de personagens queer no audiovisual. Ainda que Arya não seja lésbica ou transexual, ela demonstra aproximar-se de uma identidade masculina ao preferir lutar em vez de ser uma dama, como sua irmã Sansa, sendo constantemente colocada em situações de marginalização, violência e humilhação. Entendemos sua trajetória como análoga à ideia de viagem exposta pela autora Guacira Lopes Louro, em que aponta o modo como pessoas queer, que desviam das normas estabelecidas, possuem trajetórias marcadas por suas características, que podem se dar tanto livremente quanto de forma forçada, em um exílio. No caso de Arya, sua identidade começa a ser formada quando ainda é uma menina nobre morando em um castelo, educada para a vida doméstica e o matrimônio, que continua até seu exílio em um país estrangeiro e com ares esotéricos, de modo que sua viagem pelo mapa geográfico ocorre simultaneamente à sua viagem interna, psicológica, marcada por traumas e pela necessidade de assumir outras identidades, inclusive a de um menino órfão, o que a aproxima ainda mais de sua personalidade masculinizada. Consideramos ainda que sua trajetória é perpassada pela heterossexualidade compulsória e pelo pensamento heterossexual, conceitos de autoras feministas e queer que mobilizamos na análise. Para o segundo semestre de 2021, vou optar por deixar de ser bolsista do projeto, seguindo a participação como voluntário. Já estando prevista a produção de um segundo artigo, desta vez voltado para as personagens não heterossexuais. Aqui estão as referências bibliográficas utilizadas. Agradeço à Universidade Federal de Ouro Preto pela bolsa de iniciação científica concedida através do Programa de Iniciação à Pesquisa, que possibilitou a realização do projeto até aqui. Até a próxima!